Boa tarde a todos. Antes de mais, queria explicar brevemente o motivo por que estamos a publicar este vídeo. Nós tivemos dificuldades técnicas que nos são totalmente desconhecidas e para fazer com que este vídeo fique disponível online, optámos por fazer uma gravação prévia e publicá-la depois, quer no Facebook, quer no site da Iskra, onde ficará disponível. Dito isto, quero apresentar-me. O meu nome é Pedro Cadete, sou membro da Iskra. Queria dar-vos as boas-vindas a mais uma das nossas iniciativas. Queria também mencionar que a última das quais decorreu no mês passado e foi dedicada à importância do trabalho na espécie humana. Este debate de hoje segue um rumo diferente, o da causa do povo saharaui. Mais concretamente, o regresso do conflito armado e o silêncio total dos mídias dominantes sobre estes acontecimentos que ocorrem com a total cumplicidade da ONU. Este silêncio dos mídias, aliás, não é de agora. Há décadas que silenciam as brutais violações dos direitos humanos dos saharaus cometidas pela ditadura marroquina, bem como se silenciam desde sempre as ambições colonialistas deste regime sobre o Saara Ocidental. Hoje temos muito gosto em ter aqui uma das maiores especialistas mundiais neste tema para falar connosco. Tenho aqui ao meu lado a Isabel Lourenço, do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. A Isabel é ainda presidente do ASIP Collective. Quero-lhe desde já dar as boas-vindas e agradecer-lhe mais uma vez ter aceito o convite da Iskra. Eu vou desde já dar a palavra à Isabel Lourenço. Isabel, quando quiser. Boa tarde a todos, peço desculpa também por este imprevisto. Esta apresentação seria seguida por um tempo de perguntas e respostas, que nós vamos adaptar e já falando com o Iskra, podem-nos enviar as perguntas por escrito e depois faremos outra vez uma sessão em que se responderá às questões colocadas. Portanto, irei começar com, peço imensa desculpa, estou aqui à procura do... Qual são os objetivos e porquê esta conferência hoje, este debate hoje? Este debate vem no seguimento de muita coisa que se tem escrito nos meios de comunicação portugueses e internacionais, infelizmente muito raramente que tenham alguma coisa a ver com a realidade. É um pouco como um filme de ficção em que se diz que qualquer semelhança à realidade é pura coincidência. Temos que começar por apresentar, pretendendo explicar os últimos acontecimentos no terreno, ou seja, o retomar do conflito armado, mas também como surgiu a Frente Polisário, o que é Polisário, o que é a RAS da República Saharaui Democrática. As opções políticas da Polisário no contexto de exílio e de ocupação, a influência religiosa e a prática, assim como o papel da mulher na construção do Estado e da luta de libertação, uma vez que, e falaremos disso mais à frente, existe uma grande tendência na terminologia utilizada pelos meios de comunicação social em associar os saharaus a extremismos e a outras realidades que não são de facto a realidade deles. E também o papel das Nações Unidas, grande responsável da situação atual e da comunicação social, que merece um especial destaque devido às suas ações ao serviço do capital, do colonialismo e da barbárie da guerra. Como podem ver aqui uma síntese da cronologia, portanto, o Saara Ocidental é um país que teve relativamente pouco tempo de ocupação, desde 1884, em que foi a primeira expedição espanhola ao Saara Ocidental, e conheceu logo nos anos 60, começou a haver uma organização, um movimento contra o colonialismo espanhol. Esta organização, este movimento contra a ocupação espanhola, tinha algumas dificuldades devido ao caráter nómada dos sarauís e também porque o Saara Ocidental, também conhecido por Província 53 de Espanha, não era um território em que enviassem famílias para viverem lá, mas sim grupos militares, e onde efetivamente o grande objetivo era explorar os fosfatos, as minas de fosfato e pouco mais, nem sequer era o pescado, nem tinham ainda conhecimento das outras riquezas do território.
e, portanto, havia uma grande presença militar, essencialmente de homens e não composta por famílias. E isso levou a que houvesse uma convivência relativamente pacífica entre os sarauís e os espanhóis, uma vez que não eram os espanhóis que trabalhavam nas minas, eram os sarauís e era mais uma fonte de ingresso e de trabalho. Em 1974, já em 70 e 73, a organização contra o colonialismo espanhol começou-se a definir, criaram-se movimentos, também muito pela influência dos restantes acontecimentos no continente africano. E em 1974, já prevendo toda a influência e o fortalecimento da oposição sarauí, o governo espanhol criou o PUNS, que era um partido de unidade nacional sarauí, que não seria outra coisa que um braço de Espanha para dar algum contentamento aos sarauís, dando-lhes a ilusão de participação política na colónia. Foi em 1974 também que Hassan II, rei de Marrocos na altura, pai de Mohamed VI, o atual rei, pediu ao Tribunal de Haia uma opinião sobre de quem seria dono do território. O Tribunal da Haia foi muito claro, não há qualquer tipo de laço de soberania, nem existe qualquer tipo de laço histórico de Marrocos com o Saara Ocidental que seja condutivo ao Marrocos ter direito ao território. Portanto, é um território não autónomo e os habitantes originais são os sarauís. E chegamos então àquilo que já toda a gente conhece, que é a Marcha Verde. Mas antes da Marcha Verde, que foi a invasão por centenas de milhares de colonos do Saara Ocidental, colonos marroquinos, houve uma operação militar em outubro e a Marcha Verde foi criada a conselho dos Estados Unidos, que aconselharam Marrocos a ter uma frente que parecia pacífica, ou seja, o modo como hoje em dia é falado da ocupação marroquina do Saara Ocidental, ninguém fala dos bombardeamentos do napalm e fósforo branco, ninguém fala das múltiplas violações de guerra, ninguém fala do genocídio, fala-se da Marcha Verde como um exemplo de uma invasão pacífica, por outras palavras, esquecendo sempre de mencionar que cada colono levava também um Corão na mão, ou seja, uma das 3 linhas vermelhas de Marrocos, que é que o rei de Marrocos, segundo os sucessivos reis, são descendentes diretos de Mohamed VI e, portanto, a religião é que manda. Por outro lado, que o Saara Ocidental é marroquino e, portanto, o simples facto de dizer Saara Ocidental já é punido com prisão. E, por outro lado, esta tentativa de demonstrar ao mundo que iam libertar os irmãos sarauís sob o jugo espanhol. Isto tudo é mentira, uma vez que houve uns acordos tripartidos entre Madrid, Mauritânia e Marrocos, e em que Madrid continuaria a receber grande parte do dinheiro proveniente dos fosfatos, Marrocos entrou pelo norte e Mauritânia entrou pelo sul, ocuparam militarmente o Saara Ocidental, a Mauritânia com o apoio também dos franceses, obviamente, que também estiveram envolvidos durante algum tempo, mas pouco tempo depois Mauritânia regressa à Mauritânia, deixam o espaço aberto a Marrocos e Marrocos invade o resto. Em 1980 começa a construir o maior mundo de separação até hoje militar do mundo, excepto a Muralha da China, que na altura tinha 2.720 quilómetros, mas desde o reinício do confronto armado já vai mais de 3.000 quilómetros de extensão e altamente militarizado. Em 1991 houve o Acordo de Cessar-Fogo, o Acordo Militar número 1, entre os quais o Acordo de Cessar-Fogo. Uma das premissas era a realização de um referendo que foi acordado entre a Frente Polisário e Marrocos, e foi criada a MINURSO, a Missão das Nações Unidas para a realização do referendo no Saara Ocidental.
Muitas vezes é referida que a minúscula são capacetes azuis, não são, são beret azuis, ou seja, boinas azuis. O que é que isso significa? Que não tem no seu mandato nem a defesa dos civis, nem qualquer outro tipo de influência de proteção de civis e de ingerência nos territórios ocupados. No fundo, a única coisa que teriam que fazer era realizar o referendo que foi acordado entre ambas as partes. Na imprensa portuguesa, muitas vezes diz-se que o Saara Ocidental ainda tem um estatuto por definir, é mentira. O Saara Ocidental é um território não autónomo, dependente de descolonização, é esse o seu estatuto, e está incluído no 4º Comitê da Assembleia Geral das Nações Unidas, que deveria ter descolonizado todos os seus territórios até 2020, agora já estão a falar em 2030, e eu suponho que em 2050 continuaremos a falar da mesma forma, porque, obviamente, nunca vamos ter os territórios descolonizados por uma razão muito simples: os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança são, simultaneamente, 3 deles, os ocupantes destes territórios, ou seja, França, Reino Unido e Estados Unidos. E para além destes 3 temos Espanha, que ainda é administrador de jure perante a lei do Saara Ocidental, e Marrocos. Como se pode ver, não existe aqui qualquer tipo de independência que possa levar de independência do organismo, que possa levar à condução da descolonização, seja de que território for. Na União Africana é a RAS, da República Árabe Saharaui Democrática, que é representante e membro fundador da União Africana. Temos a Frente Polisário e temos a RASD, porque a Frente Polisário, apesar de ser encarada como legítimo representante do povo saharaui e, portanto, quem se senta às mesas de negociações da das Nações Unidas e da União Europeia, não é reconhecido enquanto Estado, mas a RASD é reconhecida por mais de 84 países como Estado, e além disso é membro fundador da União Africana, como já disse, onde tem várias representações. O presidente da RASD é simultaneamente o secretário-geral da Frente Polisário, é eleito cada 3 a 4 anos. A Frente Polisário não é o braço armado da RASD, o braço armado não é o braço armado, é o Exército de Libertação do Povo Saharaui, LPS, que conduz agora todas as ofensivas que temos visto e que podem consultar no site do Centro de Estudos Africanos, que tem feito um acompanhamento diário de desenvolvimento da guerra. Não existem partidos políticos saharauis por uma razão muito simples: estamos a falar de um movimento de libertação nacional, portanto ainda não existem ainda partidos políticos, enquanto não houver independência do Estado. E quando a independência, não, a descolonização, peço desculpa, já estou a cair no mesmo erro, a descolonização do Estado saharaui. E, portanto, está prevista depois a criação, obviamente, de partidos, como em qualquer processo de descolonização a que temos assistido em África. Então, temos que ter em atenção que a Frente Polisário é um movimento de libertação nacional, não é independentista nem separatista, uma vez que sofre uma ocupação militar ilegal e nunca fez parte de nenhum país de forma legal. A terminologia é de extrema importância sempre que se fala do Saara Ocidental, porque estas pequenas nuances fazem com que se interprete de forma errónea a história. A adaptação escrita moderna do próprio nome do país, Saara Ocidental com H, e depois sem H com 2 As, ou Sara como se fosse o nome de uma rapariga, é indicador da confusão que se pretende criar, e nada mais. O Saara Ocidental escreve-se com H, sempre se escreveu, e portanto podem consultar os jornais da época de 74, de 73, de 80 e tal, e por aí adiante, e portanto isto é uma coisa que surgiu há pouco tempo. O Estatuto do Território não está por determinar, como já expliquei, e a Polisário não pretende um referendo. A Polisário pretende que se implemente a resolução das Nações Unidas, ou seja, o seu direito à autodeterminação, que por acaso foi aceito por ambas as partes, no cessar-fogo, a realização de um referendo. Marrocos recusa-se determinantemente a fazer um referendo, portanto essa questão já nem sequer está em cima da mesa.
As fronteiras físicas também estão claras, como eu já vos expliquei, e vamos falar agora dos procedimentos democráticos de arrasto, porque muitas vezes ouvimos que os pobrezinhos dos africanos, entre aspas, não são capazes de se autogovernar. Esta afirmação neocolonial não é nova, e infelizmente volta-se a ouvir, porque ouço muitas vezes dizer, sim, agora tem independência, mas estão pior que antes. Eu não sei muito bem o que é pior que antes, porque se penso nos massacres de Moçambique, por exemplo, acho que estarão melhor agora do que quando eram decapitados e quando se exterminavam aldeias inteiras, mas isso também não me compete a mim, nem a ninguém, determinar. Cada país pode governar como quer, desde que seja assim decidido pelo seu próprio povo. Eu não sou fã do Trump, no entanto, os americanos decidiram escolhê-lo e tinham o direito de o ter, por muita infelicidade que isso lhes possa ter trazido. O que é que significa a participação democrática de arrasto? Há eleições a todos os níveis de arrasto. Arrasto está em exílio, nos campos de refugiados, nos territórios libertados e nos campos de refugiados no sul da Argélia, onde há uma organização administrativa muito semelhante a Portugal. Portanto, temos os distritos, temos os municípios e temos as freguesias, e temos o governo, onde existe uma participação ímpar em toda a África das mulheres em cargos políticos. As percentagens que vocês veem aí, a participação das mulheres em relação aos homens no governo, no Parlamento Pan-Africano, no corpo diplomático, nos distritos e nas freguesias. Nas freguesias é 100%, uma vez que foram as mulheres que construíram os campos de refugiados, e os campos de refugiados refletem essa organização em todos os seus aspectos, entre os quais uma alfabetização a 100%, o que é único e já foi várias vezes elogiado pela Unesco. Como podem ver, aqui é o mapa do Saara Ocidental, a situação atual. Temos a Mauritânia, a Argélia, Marrocos a fazer fronteira com o Saara Ocidental e também um bocadinho do Mali. O que vem a verde são os territórios libertados, o que vê aquela linha mais grossa é o muro de divisão, e a parte a vermelho os territórios ocupados. Os campos de refugiados estão, como podem ver, entre a Argélia, Marrocos e o Saara Ocidental. Os interesses económicos e políticos de Marrocos em manter a ocupação são óbvios. São ricos em fosfatos, em pesca, em petróleo, ouro, lítio, enfim, tudo o que se possa querer tem Marrocos. Marrocos não, a parte ocupada por Marrocos. Isto, se repararem, o muro não é uma linha direita, isso não é por acaso, foi construído desta forma para também poderem controlar o abastecimento das águas, que é um fator importantíssimo nesta zona, onde os campos de refugiados que vocês estão a ver também são conhecidos pelos campos de refugiados da Hamada. Hamada é o deserto da morte. O muro, aqui, como podem ver, 2.770 km, agora mais, e é a zona mais minada per capita do mundo. Se imaginarmos o muro, a área do muro dava para circundar Portugal inteiro, o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores. Aquilo que vem em baixo e em cima são cortes transversais das várias, não é só o muro, são várias paredes de muro e toda a parafernália, tecnologia militar que lhes tem sido vindo a ser fornecida pelos Estados Unidos, por França, pela Arábia Saudita e outros amigos. Temos aqui dois testemunhos muito curtos, um de Hamad Hamad, ativista saharaui que vive em Laiuna ocupado. Rodeado de alambradas. Peço desculpa, vou pôr outra vez. En mi propia tierra me siento en un campamento de concentración rodeado de alambradas. Acho que não é preciso explicar nada, e a doutora Rabumão O exílio que sente uma pessoa no exílio, sente uns sentimentos mais que físicos, emocionais muito fortes.
O exílio é separação, o exílio é solidão, o exílio é tristeza, é não estar naquilo que tu deves estar, é não estar perto daquilo que tu deves estar perto, é estar fora da tua terra, fora das tuas tradições, fora da tua riqueza, fora das tuas costumes, fora mais que uma barreira e uma dor física, é uma dor psíquica contínua até o fim do teu exílio. No nosso caso, por exemplo, esse exílio prolongou-se no tempo, essa solidão, essa tristeza, essa impotência, esta separação da tua terra, das tuas riquezas, da tua família, fica crônica, então a dor é muito mais grande. O campo de protesto de Gdeim Izik é com certeza uma referência para todos nós. Entre outubro e novembro de 2010, dezenas de milhares de sarauís nos territórios ocupados reuniram-se num acampamento de protesto contra a ocupação marroquina e defenderam os seus direitos políticos, económicos e sociais nos arredores da cidade de El Aaiún. Este acampamento espontâneo, que contava com famílias, com pessoas de idade, com pessoas com invalidez, com crianças, famílias inteiras, construiu-se de uma forma que só um povo nómada sabe construir. Cada um que chegava sabia onde é que ficava e o que é que tinha que fazer. Infelizmente, Marrocos de imediato criou um muro, mais um muro, de areia à volta desse acampamento, que foi, um mês depois, brutalmente desmantelado. Antes do desmantelamento, houve assassinato de 2 crianças e, enfim, uma série de incidentes que podem consultar na bibliografia existente e que vos vamos deixar. O que é importante aqui referir é que, mais uma vez, as Nações Unidas nada fizeram. As Nações Unidas passavam o campo todos os dias, viam os marroquinos a impedir a entrada de alimentos e de água, portanto o acampamento foi construído no meio do deserto, e assistiram também ao assassinato de Najim sem que nada acontecesse. Assistiram também completamente e silenciosamente à destruição e desmantelamento do acampamento, como podem ver aqui nestas imagens, o acampamento em pé, as manifestações não violentas e os protestos e as reuniões que se fizeram e, na última imagem, o que sobrou depois da intervenção militar marroquina. Chomsky dizia que Gdeim Izik foi o primeiro sinal da Primavera Árabe. Isto é repetido muitas vezes, mas o que não é repetido é exatamente como é que ele fez esta análise. Ele desenvolve a ideia de que este protesto e o protesto na Palestina foram contra o ocupante e não, como na Tunísia, no Egito, etc., contra os próprios governos. Ou seja, a ideia que se reproduz que não é Chomsky disse que Gdeim Izik era a semente de todas as primaveras árabes, mas não aborda a ideia na sua análise mais ampla, na condenação do colonialismo e da ocupação militar, tanto da Palestina como do Saara Ocidental. Samir Azauki disse que se a Primavera Árabe se refere à recente onda de revoltas populares em toda a região, enraizadas em queixas socioeconómicas e na oposição ao autoritarismo, colocar a luta do Saara Ocidental nesse espectro é desconsiderar uma longa história. Em 2013 e 2016, depois do desmantelamento, houve centenas de detenções, torturas, detenções arbitrárias, torturas de crianças, de jovens, de mulheres, enfim, de toda a gente que participou, e daí restou um grupo que se chama o Grupo de Gdeim Izik, que sofreu 2 julgamentos, um em 2013, ou seja, 3 anos após a sua detenção arbitrária, um julgamento militar, foi depois considerado nulo e inválido, e em 2016 a farsa continuou com outro julgamento, desta vez num tribunal civil, e também aí houve a tentativa de retratar os sarauís e a Polisário como movimento terrorista, e só para vos dar um exemplo, ainda no primeiro dia do julgamento, na primeira sessão, sentaram um dos acusados, que estava a ser filmado para todas as cadeias marroquinas, numa cadeira que tinha escrito nas costas terrorista.
apesar das acusações não serem de fundo terrorista, mas as acusações terem sido apresentadas sobre um quadro legal penal civil. Todo esse processo foi muito longo e não me vou alongar mais também com isso, porque também está muito detalhadamente referido nos relatórios que tenho emitido e outros colegas também. A situação atual é a tal violação de cessar-fogo em 13 de novembro de 2020, quando um ataque marroquino contra civis sarauís se ocasionou na zona tampão de Gagarate. Há que dizer que antes deste ataque marroquino, o que é que aconteceu? Em outubro de 2020 começaram as manifestações ao longo do muro de sarauís que vivem nas zonas libertadas contra a construção de e a ampliação de uma estrada que une o território ocupado com Mauritânia. Como sabem, Marrocos não faz fronteira com a Mauritânia, tem o Saara Ocidental ocupado pelo meio. Isso foram protestos não violentos. Durante todos estes protestos não violentos esteve presente a MINURSO, 24 horas sobre 24, e há vídeos que ilustram, e no dia 13 de novembro houve também, em outubro, peço desculpa, uma declaração de António Guterres que disse que a zona estava completamente calma e que não havia qualquer tipo de problemas, o que levou ainda a uma maior contestação do lado sarauí, que começaram a fazer mais manifestações ao longo de todo o muro, e já não só naquela zona. A 13 de novembro, a MINURSO desaparece completamente do mapa e 2 horas depois Marrocos entra com blindados e ataca os civis sarauís. A LPS, o Estado de Libertação da Frente do Povo Sarauí, os militares sarauís, estavam preparados para uma eventualidade, conseguiram retirar a população e pô-la a salvo. Isto foi a declaração do fim de cessar-fogo pela Frente Polisário e a retomada do confronto armado, e a partir deste momento Marrocos, que nega haver qualquer tipo de confronto armado, utiliza drones contra civis e já tem sido denunciada inclusive pela Mauritânia e pela Argélia, que também já foram vítimas desses ataques de drones. Mais sobre isto também podem consultar no site do CAU que acompanha a guerra. Islamismo e radicalismo, mais uma vez, este tipo de discurso é reacendido em relação à Polisário, porque convém termos uns maus e os bons. E como é que se pode dizer que Marrocos tem algum tipo de razão? A única forma que poderiam encontrar seria falar outra vez do radicalismo, do terrorismo, de toda a zona do Sahel, incluindo os sarauís, nos confrontos que existem atualmente no Sahel, que todos sabemos que não tem nada a ver com os sarauís, mas sim com os interesses franceses implementados na área, e que tem a ver com a dependência absoluta económica de França neste momento da África. O artigo 25º da Constituição da Raj é muito claro: todos os cidadãos sarauís gozam dos direitos e liberdades reconhecidas e garantidas pela Constituição, sem qualquer discriminação de etnia, raça ou cor. O artigo 42, o Estado promoverá a mulher e assegurará a sua participação política, económica, social e cultural na construção da sociedade e no desenvolvimento do país, género, idioma, religião e opiniões políticas ou quaisquer outras, e isto também está na Constituição da Raste. É claro que não existe qualquer tipo de ligação nem ao radicalismo, nem àquilo que erradamente se chama islamismo, e até hoje nunca foram apresentadas quaisquer tipo de provas. Temos, aliás, uma declaração de uma fundadora do interdiálogo religioso que acontece anualmente nos campos de refugiados, que declarou em frente às Nações Unidas, na 4ª Comissão, que esta não é uma nação radical, extremista ou violenta. Tais atitudes e ações não são aceitáveis na sua sociedade. Como testemunhas ocular, principalmente americanas, temos mais de 20 anos de experiência e conhecimento do povo sarauí.
Contra todas as probabilidades, eles mantiveram a paz, mantiveram a sua dignidade como povo e priorizaram encontrar a sua própria justiça por meio de processos pacíficos, mesmo quando os seus opressores marroquinos continuam a ocupar a legítima pátria sarauí do Saara Ocidental. Se os sarauís são algo extremo neste mundo, são um exemplo extremo da escolha da paz, ainda que sejam os que mais sofrem para manter essa prioridade. Qualquer caracterização do povo sarauí como radical, extremista ou violento é absolutamente imprecisa. Existem milhares de espanhóis, americanos, europeus, africanos de testemunhas oculares que viram em primeira mão a dignidade e a paz que decidiram manter contra todas as probabilidades. Eu achei interessante esta declaração porque, de facto, é um grupo religioso que tem uma ação nos campos de refugiados e que nunca foi impedido, aliás, como ninguém, de entrar nem sair dos campos de refugiados e cuja participação nos campos de refugiados se limita ao ensino do idioma de inglês e tem dado uma grande ajuda durante todos estes anos. Os direitos das mulheres também são, obviamente, um dos temas que se tem que abordar quando se fala do Saara Ocidental. Os sarauís nos territórios ocupados do Saara Ocidental desafiam diretamente o pensamento dominante ocidental sobre as mulheres muçulmanas, oprimidas e impotentes. De facto, estas mulheres, apesar de estarem nos territórios ocupados, são a prova de que as mulheres árabes muçulmanas não existem como grupo homogéneo no Médio Oriente e Norte de África e que os estereotipos transmitidos pela sociedade ocidental e pelos meios de comunicação social não podem ser aplicados no Saara Ocidental. No Saara Ocidental ocupado, as mulheres são a vanguarda da resistência não violenta. Temos o caso da Sultana Raya, cuja história conhecem também, que tem vindo a ser divulgada pela Amnistia Internacional, pela Human Rights Watch e mesmo nos meios de comunicação sociais portugueses. Quando questionados sobre qual é o papel das mulheres sarauís na sociedade, todos os entrevistados, homens e mulheres, eu entrevistei mais de 600 pessoas, respondem o que elas escolher. Muitas mulheres sarauís frequentam faculdades e universidades fora dos territórios, realizam manifestações, organizam conferências de imprensa e preparam relatórios sobre as realidades da ocupação. Mulheres sarauís nos territórios ocupados contaram histórias de parentes do sexo feminino em campos de refugiados, que são médicas, enfermeiras, polícias, soldados, professoras ou estudam no exterior, na Europa, América Latina e América do Norte, muitas delas dizendo isso não é uma opção para nós, uma vez que vivemos sob ocupação, não por causa dos nossos pais, mas pela ocupação. As mulheres do Saara Ocidental na área da saúde é onde estão mais representadas, 74,88%, são paramédicos e 43% dos médicos são mulheres. Também no ensino, obviamente, as mulheres são, a maioria dos professores são mulheres. Isto aplica-se a todos os graus de ensino e não apenas ao ensino primário. E voltamos à ênfase da religião. Zunes disse que o movimento apoia uma espécie de socialismo indígena. Além disso, ele caracteriza a Polisário como pragmática e relativamente não ideológica. Isto é sobre o ponto de vista, obviamente, de um europeu, ou melhor, ele não é europeu, é americano, mas uma visão anglo-saxónica do que nós achamos que são ideologias e há que entender todo o contexto, há que entender o contexto histórico, há que entender o percurso deste povo para perceber a grande diferença que existe dos sarauís em relação a outros povos que tinham sido colonizados, que estudaram nas metrópoles e que tinham como exemplo as vivências da sociedade das metrópoles, como era o caso, por exemplo, dos países portugueses. Isto não aconteceu no Saara Ocidental, uma vez que não havia uma colonização no sentido que nós conhecemos. Só começou a haver esta colonização após a entrada de Marrocos. De acordo com o comandante da Polisário, Brahim Bedila, todos esses anos sempre evitamos a tentação de cair ou estar mais perto em sistemas fechados, seja em termos políticos ou islamismo. A nossa principal ideologia é tornar o nosso país livre e alcançar a nossa autodeterminação, ou seja,
o objetivo máximo é alcançar a liberdade e depois disso logo será estruturar uma sociedade que ainda não sabemos como será. Enquanto isso, Marrocos tem procurado retratar a Polisário como extremista, comunista e islâmica. Eu, por acaso, gostaria que estivesse na audiência alguém de Marrocos para me explicar o que é um extremista comunista e islâmico, mas certamente poderemos falar sobre isso noutra altura. O Tribunal e o Judiciário da República Árabe Saudita Democrática. Existem tribunais, o Código Penal está à altura das normas internacionais de direitos humanos, não existe nenhuma influência religiosa ou citações nas paredes dos tribunais, ao contrário de Marrocos, onde todas as salas de tribunal têm referências à Sharia ou ao Corão. A proibição de qualquer forma de distinção entre reclusos com base na etnia, língua, religião, origem ou estatuto social. Os reclusos gostam de direito a cuidados médicos e de praticar a sua religião. As disposições do protocolo à Convenção da OA sobre prevenção e combate ao terrorismo, a de Genebra de 2004, foram assinados em 10 de maio de 2006 e foram integrados no Código Penal Saharaui. A RAJ ratificou a Convenção de Genebra, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e uma lista interminável de outras convenções que têm sido sempre respeitado, entre elas a Convenção que constitui o Grupo Económico Africano, o Ato Constitutivo da União Africana, o Protocolo Adicional à Convenção que constitui o Grupo Económico Africano, a Convenção da OA para a Prevenção e Combate ao Terrorismo, a Carta Africana sobre o Bem-Estar da Criança, entre outros. A população é primordialmente muçulmana e pratica a doutrina malquita sunita. O artigo 2 da Constituição estipula que o Islão deve ser a religião do Estado, uma vez que a maioria são muçulmanos, mas, dada a natureza da vida nómada transmissida pai para filha, a religião é caracterizada pela tolerância e pela ausência de qualquer extremismo e segregação entre os povos do Saara Ocidental. Isso é demonstrado pela convivência com outras religiões ao longo da história e também no seu dia-a-dia, em que, quando visitamos os campos de refugiados ou os territórios ocupados, podemos ver que eles não têm qualquer tipo de ligação que vemos noutros países, ou seja, não vão constantemente à mesquita, não levam eles para eles, a relação com a religião é uma relação íntima de cada pessoa, e quando nos perguntam sobre a nossa religião ou ausência de crença, seja no que for, sempre é feito com respeito e com grande interesse. A liberdade de religião é o artigo 8º da Carta da Sociedade do Saara Ocidental e a Constituição reconhece a liberdade da religião. O artigo 43 garante aos estrangeiros residentes na República Saara Ocidental o direito de praticar a sua religião e até o respeito dos seus ritos. Este artigo inspira-se no Islão, que defende a liberdade de escolha religiosa. Conclusão. O estigma do terrorismo por parte do reino marroquino tornou-se uma poderosa ferramenta para desacreditar a Frente Polisário e isso traz sérias consequências políticas e legais. Classificar a Frente Polisário como grupo terrorista é o objetivo de Mohamed VI, pois ajuda a prolongar o impasse do conflito e altera a dinâmica de uma possível solução pacífica. A RAJ e a Frente Polisário nunca recorreram ao terrorismo. O povo saharaui é um exemplo de resistência não violenta há mais de 29 anos. Infelizmente, isto nunca foi notícia. A Constituição e as leis fornecem os instrumentos necessários para a igualdade e a liberdade religiosa. As ações do povo saharaui nos campos, territórios ocupados e diáspora mostram o seu desejo de que a independência seja obtida através de métodos pacíficos, só regressando à guerra após a completa incapacidade da ONU de controlar os ataques marroquinos contra civis e, em particular, também a ação e as declarações do Sr. Secretário-Geral António Guterres. As Nações Unidas têm sido uma ferramenta do reino imperialista marroquino e dos interesses dos membros permanentes do Conselho de Segurança. A comunicação social internacional tem sido instrumentalizada para divulgar uma imagem propagandística do povo saharaui e implicar, sem nunca mostrar provas, os saharauis com o terrorismo e outras formas de violência. Obrigada. Muito obrigado a todos. Isabel, queria agradecer a tua brilhante exposição da situação dramática vivida pelo povo saharaui. Agradecemos também a todos os que nos estiveram a ver e que viram esta apresentação.
podem deixar as vossas questões ou os vossos comentários nos comentários da publicação deste vídeo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada.